na alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus, num coração feliz, porque esse irmão Luz veio até nós para nos ensinar a arte de bem viver e ser feliz, que Paulo de Tarso resumiu tão bem nas suas palavras sobre a caridade. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que sou ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e não tiver caridade, isto de nada vale. E se eu entregar meu corpo para ser queimado e todo o meu dinheiro aos pobres e não tiver caridade, eu nada sou. A caridade é amor, é paciência, e Paulo completa, entre as 3 virtudes, fé, esperança e caridade, a maior é a caridade, que inclui a caridade para conosco mesmo, tentando melhorar a cada dia, não com neurose, eu quero ser perfeito, compreensão também para as nossas necessidades, mas compreensão maior que Deus colocou quando nos criou virtudes, potencialidades a serem desenvolvidas por nós mesmos, porque não somos robôs japoneses, somos os construtores do nosso destino. Mas como educar crianças, senhoras, idosos nesta hora difícil da Terra? Como fazer compreender as necessidades que surgem exatamente porque nesta hora de transição a sujeira vem à tona para ser retirada. Nunca como agora os atos errados nos incomodam tanto, porque agora estamos aptos a compreendê-los, mas nem sempre a praticar o bem, como é necessário a nós todos. Jesus nos encanta, é uma paixão incrível, é amor, é luz, mas se desejamos repetir as palavras de Jesus, agradecer profundamente os ensinamentos, na hora da prática às vezes dá muita dificuldade. Eu tinha uma implicância com tatuagens. Eu achava terrível ficarem mergulhados no passado se tatuando inteirinhos. E eu entro no metrô, idosos. A mocinha que estava no idosos fingiu que dormia. Por um momento eu iria acordá-la. Falei, não, deixa, vai ver que está mais cansada do que eu. Fiquei em pé. Vieram 2 moços tatuados até o pescoço, nariz, tudo. E falaram, senhora, senta ali, nós estávamos sentados. Falei, não, mas vocês vão ficar em pé, senhora, é lei. Ainda mostraram para a mocinha, idosos. Falei, muito obrigada, vocês são lindos. Posso dar um beijo na bochecha de vocês, como faço com os meus filhos? E naquele momento eu senti o amor que eu sinto por meus filhos. Dei um beijo e falei, nunca mais vou ter essa crítica ridícula. Esse preconceito tolo. Porque que importância tem ter ou não tatuagem? Se é um hábito que trouxeram do passado, é um hábito que só eles sofrem para fazer aquela dor que devem sentir. Mas eles se levantam, tratam a senhora com um respeito de nobreza espiritual. Então agora posso ver tatuado até o nariz, eu não digo mais nada. E aí, por sorte, me aparece uma netinha tatuada. Eu falei, que interessante, querida, você fez tatuagem nas pernas? Ela levantou a sainha na coxa toda. Eu falei, fez muito bem. Mas doeu, né, querida? Ela falou, doeu, vó? Mas valeu, né, vó? Eu falei, valeu. Eu estou melhorando. Como Jesus, com toda aquela capacidade de amar, aquela perfeição espiritual, que escolheu a humildade. Ele poderia ser um imperador romano, poderia ser um importante sacerdote judeu. Não,
ele escolheu o mais difícil, caminhar como operário especializado, trabalhando dos 13 aos 30 anos na oficina do seu pai, também operário especializado, marceneiro. Grande, imenso espírito. E quem ele escolheu para segui-lo? Os pobres, os pescadores, os simples. Mas como diz uma música de Roberto Carlos, o que interessava, o que interessa é ter um bom coração. O que interessa é amar o próximo como a si mesmo. O que interessa é não fazer ao outro o que não queremos que nos faça. Tão fácil falar, tão difícil às vezes praticar, dependendo daquele com quem estamos, mas há que melhorar, porque Jesus se sacrificou, deu a vida por nós e na cruz ainda se lembrou de nós. Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Amo a casa espírita e todos vocês devem amar como eu. Quando chegamos a uma casa espírita, o nosso coração se alegra. Parece que chegamos a um lugar, e é claro, basta contar os anjos da guarda presentes aqui para compreender por que precisamos comparecer homeopaticamente na casa espírita. É uma homeopatia encontrada só aqui, mas não é para ficar uns dias. Um filho meu, criado na seara bendita do Brooklyn, ele disse um dia, eu falei, filho, você tem ido à casa espírita? Mãe, essa semana eu não fui. Aliás, 15 dias eu não vou poder ir, porque estou trabalhando muito. Eu parado. Ai de você, se não tiver o amparo, você tem mediunidade, mediunato, ai de você se não tiver o amparo espiritual, o trabalho até rende mais, na medida em que tomamos essa homeopatia doce, magnífica, maravilhosa na casa espírita. E a homeopatia consta de bolinhas doces, açucaradas que tomamos sempre. Parecem que não tem efeito, mas o efeito é incrível. A casa espírita nos envolve com amor, com doçura, com conhecimento, com libertação de nós mesmos, de ideias indefinidas do passado, de companheiros difíceis e fáceis do passado, às vezes reencarnados de mãos dadas ao nosso lado. E como vencer? Trabalhando-nos interiormente e permitindo que nossos anjos da guarda, tão bem apresentados por Kardec no Livro dos Espíritos, no capítulo lindo, Os Anjos da Guarda, cuidem de nós, se façam ouvir e possam nos ajudar a subir alegoricamente a escada de Jacó. Às vezes subimos um degrau e permanecemos com o pé no degrau de baixo e fica difícil o equilíbrio. É preciso subir com os dois pés, se firmar e continuar a subida até nos abrirmos para as luzes do universo. Minha filha falou, nossa mãe, mas vai demorar. Demorará mais se fizermos o mal. Fazendo o bem, a marcha é fácil. Unimos-nos a vários irmãos. Outro dia eu brinquei, eu falei, eu quero ficar no umbral médio, porque eu quero ter 1 milhão de amigos. E numa lição do Fonte Viva está, onde ficaram os que te acompanhavam? Ficaram no vale. Eu falei, não vou deixar ninguém no vale. Boa desculpa. Subiremos todos juntos, mas vai ser maravilhoso. E hoje, pelo número de espíritas que cresce a cada dia, vai ser uma jornada incrível. Acho que até nós podemos cantar umas músicas. Eu não canto para vocês, nem se vocês me pedirem, porque eu canto só para eu mesma, que eu canto pelo pensamento. Mas o convite nunca foi ao sofrimento e à dor. Não entendemos o convite, parece que estava numa língua diferente.
Agora estamos aprendendo que o convite ao crescimento espiritual, a facilidade de ser auxiliado pelos que trabalham no bem, o desenvolvimento das potencialidades colocadas por Deus, nosso Pai, em nosso interior. E como elas vão se desenvolver? Eu vou citar, porque hoje os não espíritas, falando parecem espíritas, livro de norte-americanos neurocientistas, O Cérebro que se Transforma, coordenado pelo Dr. Norman. Tem o Barrita, tem a educadora Barbara Young, maravilhoso. E o que eles aconselham? Como educar nossas crianças. Tem um lado escuro aí, cometendo erros terríveis. Mandando educar crianças como potrinhos selvagens, induzindo aos maus pensamentos. Não! Vamos educar, diz o neurocientista Dr. Norman, através da estimulação moral. Do 0 aos 9 anos, ele repete Kardec, acho que ele não sabe. Se eu escrevesse bem em inglês, eu mandaria para ele um recado. O senhor está repetindo Kardec, Allan Kardec. Kardec diz do 0 aos 7. O Dr. Norman diz do 0 aos 9. Há uma grande plasticidade do cérebro. Então, diz o Dr. Norman, é indispensável a estimulação moral. A moral cristã, tão bem apresentado pelo mestre dos mestres, o sábio dos sábios, o espírito mais puro que veio à terra, Jesus de Nazaré. Aproveitando essa plasticidade, diz o neurocientista, criamos mapas iluminados que auxiliam os nossos estimulados normalmente durante a vida toda. Alguns, às vezes, até colocam areia, práticas indevidas, mas com o tempo aquilo se dissolve e os mapas da educação cristã estão lá. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, para amar ao próximo, temos que nos amar. E só nos amamos quando caminhamos no corredor da dignidade, do respeito ao próximo, de não fazer o mal. Mas como vamos fazer nossas crianças conseguirem isso? Primeiro, evangelização. E para evangelizar, seja os nossos filhos, netos ou nas casas espíritas, precisamos exemplificar. E mais do que o exemplo de atos, o exemplo de emissões mentais influi sobre nossas crianças. Sabemos, eu mesmo tenho uma gratidão muito grande. Meu pai, minha mãe, meu avô Ferraz, que estava viúvo. Minha avó Dininha, esposa do meu avô Ferraz, eu não conheci. Exemplificaram, fora tios, amigos, casas espíritas, exemplificaram a elegância espiritual, a prática do amor nas horas difíceis, a capacidade de não gritar com crianças que não são surdas, a capacidade de envolver em amor antes de chamar a atenção e a capacidade de levá-las sem faltar à casa espírita. Facilita a educação, melhora o caráter, ilumina a relação familiar. Por que tanta dificuldade de alguns pais em levarem seus filhos à casa espírita? Eram 5 meus filhos e levava com tanta facilidade e encontrava, sabe quem? Irvênia Prada, com 4 filhas. Foi ali que nos conhecemos, na Seara Bendita do Brooklyn. Foi uma época maravilhosa da nossa vida e colocamos as sementes luminosas no coração de cada filho, como era necessário. Aí vieram os casamentos
Uma norinha é evangélico, que eu agradeço muito a Deus, porque prega e pratica a moral cristã, estou muito feliz. Outra norinha espírita, também agradeço a Deus, porque é boníssima e prega a moral espírita. Outra é católica. Maravilha! 3 noras encantadoras. Uma no começo me estranhava, ela falava sogrinha. Ela era separada e acho que a primeira sogra era difícil. Aí eu me mostrei uma sogra maravilhosa. E hoje ela fala, querida. Ela fala, você é uma segunda mãe. Eu falei, aleluia, consegui. Sozinha não conseguiria. Então, criança tem que ter cuidado. Eu vejo os senhores do prédio, que outrora caminhavam posudos, agora abraçadinho com os cachorrinhos. E beijam os cachorros. É a coisa mais linda desse mundo. Os homens posudos se transformaram em pais amorosos até dos cachorrinhos. E pais com filhinhos pendurados no peito, nas costas, conversando. Às vezes a mãe está trabalhando, eles estão no shopping, almoçando com as crianças felizes. O mundo tem coisas difíceis, é hora de transição. Mas tem essa mudança linda no coração. Pais e mães têm que amar filhos, sobrinhos, netos, todas as crianças do mundo, porque já é um ato de evangelização. Só o amor constrói, só o amor educa. Se Jesus viesse berrando, gritando, reclamando, não teria iluminado nossos corações. O que nos conquistou foi a doçura, a capacidade de perdoar, a capacidade de dar sempre uma nova chance. E a cada dia Ele nos dá novamente o direito de encontrarmos o caminho melhor, o direito de nos tornarmos melhores. Se Ele viesse com um chicote nas mãos aos gritos, tantos vieram, não conseguiram nada, só pioraram a própria condição espiritual. E os próprios psicólogos, psiquiatras pedem isso. Os bons são iluminados pelas entidades superiores. E o conselho é esse: amai seu filho, tratai com amor. Mas existe duas obrigações: levar a escola espírita, a evangelização, e a escola normal. A escola normal, como interessam, todos os pais levam. Se a criança fala, não, hoje eu não vou à escola, por quê? O que está acontecendo? Mas a escola espírita, a evangelização espírita, a oportunidade de aproveitar a plasticidade do cérebro para apresentar a figura linda de Jesus de Nazaré, às vezes os pais não compreendem. Um amigo meu me disse, mas só criam escola espírita em hora de missa? Eu falei, olha, que pena que você não vai na missa, também te faria bem. Mas já que você não vai na missa, aproveita o horário de missa e vai na escola espírita e dorme depois do almoço, domingo. Deita você, as crianças deitam todos e tiram uma soneca. O que não pode é não apresentarmos na hora da grande plasticidade do cérebro a figura magnífica, os ensinamentos brilhantes do Mestre de Nazaré. Aí uma amiga minha disse, eu não vou perder tempo com a minha filha, depois ela escolhe. Como ela vai escolher se não foi apresentada nada? Ela pode encontrar um grupo na universidade que a leve a caminhos falsos ou a caminhos vazios. É o que mais acontece. Hoje, a indução a transformar o errado em certo e o certo em errado. É interessante essa fase da humanidade. Parece que as últimas ondas escuras querem aproveitar antes de serem retiradas na Terra. Mas as nuvens luminosas se fazem presente em nossos corações e em nosso cérebro.
como um grupo de neurocientistas norte-americanos fazem descobertas magníficas, como essa necessidade de estimulação moral. Não é induzir ao errado, eles são claros, induzir ao certo, induzir a procurar a luz, induzir a alegria, sentir a alegria de estar em meio às luzes, mal-estar, porque as sombras nos intoxicam e nos tornam doentes. Tem que haver nessa hora energia amorosa, mas as crianças sentem. Às vezes uma criança tenta discutir a ida ou não à escola. Principalmente, é uma constatação triste, se a escola é cara e os pais pagam muito, aí eles insistem. Você é louco? Olha o que eu estou pagando. E olha, não vai repetir de ano, hein? Gente, mais importante ainda, igualmente importante, mas eu dou um passo à frente para falar na evangelização, que dá o equilíbrio mental, que traz a alegria de viver, que mostra, mesmo nas horas difíceis, o lado iluminado do planeta Terra. Mário Quintana, eu não decorei a poesia, tranquilizem-se, mas eu vou mostrar a diferença entre uma poesia do querido Jorge Risini, homenageado, ele era amicíssimo do meu pai, ele e a esposa adoravam meu pai. Jorge, esquisito, polêmico, chegava, dava um beijo na testa do meu pai, e a Iracema Sapucaia também. E ele traz uma poesia linda de Castro Alves, eu vou falar o que eu lembrar. Vai vagando pelo espaço, embuçado pela noite, sombrio planeta escuro, qual levado pela açoite. Na órbita deste astro vai ficando denso rastro de terrível vibração. São gemidos, gritos uivos de pobres seres aflitos que não conhecem perdão. E nem Jesus, eu diria. Senhor Deus dos deserdados, olhai este pobre mundo que vive pelo universo em sofrimento profundo. Nele vivem moços velhos que não conhecem o evangelho e nem se lembram de vós. E numa terrível guerra fizeram da pobre terra sombrio mundo feroz. Apaga. Mário Quintana. Sim, existe até uma cidade escura e triste, na qual seus caminhantes andam tristes, passadas largas, chorosos, reclamando. Mas não é essa cidade que queremos. Desejamos uma cidade maior, azul e dourada. A lua brilha todas as noites como um grande globo de prata. Existem estrelas iluminando a cidade azul e dourada. E também ela emite luzes que penetram em nosso coração. Esta cidade azul e dourada é uma escolha nossa, diz o poeta espiritualista. Cada um se coloca onde deseja. E a casa espírita é exatamente a escola para que consigamos achar, principalmente nas horas difíceis, a cidade azul e dourada. Para que nunca nos percamos mergulhando na cidade escura e triste, principalmente nas horas difíceis. Que possamos erguer a luz da alegria de existir. Na verdade, ninguém quer morrer. Outro dia uma amiga falou, eu estou tão cansada dessa vida que eu queria morrer. Eu falei, você queria, eu vou orar. Não, quer dizer, eu estou brincando, é modo de dizer. Então, para de falar isso, que existe prontos espíritos a te levarem. E não é para a cidade azul e dourada, vai levar para a cidade escura. Ela falou, é mesmo, não vou mais brincar com isso. Falei, é bom, ainda pelo contrário, diga para suas filhas, a terra é maravilhosa, não tenho medo da morte, me ensinou Wagner essa frase.
do Web Rádio Luz. Não tenho medo da morte, mas não tenho pressa. Toda manhã eu falo para o lado de lá, queridos amigos, não tenho medo da morte, já passei dos 80, mas não tenho pressa. Mas olha, também não quero ficar com uma cuidadora me dando banho até os 100 anos, hein? Vocês façam o que é necessário, mas se puderem me atender, que eu morra saudável. Até agora tenho sido atendida. Se houver uma manifestação contrária, manterei a elegância e o sorriso. Até que é bom ter uma cuidadora. Ela cuida muito bem de mim. A vida é uma aprendizagem. Agora, como diz Ana Beatriz Barbosa, eu não conheço pessoalmente, mas amo pelo que ela diz. Inclusive, ela diz que tivemos uma fase difícil como a Idade Média e que depois surge da Idade Média o Renascimento. Que estamos numa nova Idade Média, uma fase difícil. Tem coisas que até Deus duvida, mas depois virá um novo renascimento. E é para esse renascimento de luzes, de compreensão do que a vida não é para acumular coisas. Coitado dos faraós, criaram pirâmides, encheram de ouro. Para quê? Não encontrar a porta do reino aberta. É um livro do meu pai, O Reino, pequeno, grande livro. Quando eles iam entrar com eles criaram pelo pensamento sacos cheios de ouro, a porta se fechou. O critério é fazer o bem. O critério é ser bom. O critério é melhorar a emissão do pensamento na Terra através de bons pensamentos. O critério é olhar os diferentes e compreendê-los. Eu custei a compreender se eu não tivesse encontrado os dois todos tatuados. Mas agora eu olho com olhar de avó para todos os necessitados. Umas senhorinhas, eu criticava, com uma bermudinha curta, as pernas nem são bonitas. Para, senhora! Mas não tenho nada com isso. Eu falo, olha como ele está bem, ele está saudável, andando rápido. Quero melhorar. Primeiro a gente se impõe, depois vai acostumando. Aquilo vai fazendo parte do nosso modo de ser. Eu tinha uma tia, a tia Luísa, ela desencarnou, ela era católica, apostólica, romana, linda, 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 trabalhava na igreja, e o marido, o tio Raul, era espírita, fazia palestra, eles dividiram, a menina que ela teve, a filha, ela educou como católica, e o tio Luiz fazia palestras no centro, mas todos se respeitavam, lindo, lindo. E quando ela desencarnou e se comunicou, ela falou, Zequita, ela chamava meu pai de Zequita, eu continuo católica, apostólica, romana. Meu pai falou, muito bem, tia Luísa, e não aceite a reencarnação logo não, tia. Ela ia reencarnar, como ela não ia aceitar a reencarnação? Mas ela e o marido viviam mansamente. Um entendia o outro, e os filhos maravilhosos. A tia Maria foi ser freira, mas ia no nosso centro espírita. Ela e uma outra freirinha amavam ver comunicação. E o tio Luiz falava no centro espírita, mas ia também na igreja católica. Somos todos irmãos. Agora não pode misturar cartilha, né? Respeitamos-nos como numa faculdade, cada um no seu estágio, com a sua matéria de conhecimento e estudando aquilo para o qual escolheu. Não vamos misturar cartilha, por favor. E outra coisa, vamos parar, tenho certeza que aqui ninguém faz isso, é lá fora. Vamos orar para pararem com o desejo, a vaidade, a arrogância de criticarem Kardec. A vaidade e a arrogância de criticarem André Luiz. Gente, o que é isso? Só Kardec teve ao lado dele a equipe do Espírito da Verdade dia e noite. E André Luiz veio através de Francisco Cândido Xavier,
um médium que eu amo demais, lindo, querido, humilde, que nunca ficou com um tostão de nenhum livro, distribuiu todos os livros. É uma prova de humildade, de carinho, de amor. Nena Galves e seu Galves, que eram como irmãos de Chico, Nena deixou 2 livros, ela ainda está viva e lúcida. O primeiro, Chico, uma luz em nossas vidas. O outro eu não estou lembrada, mas é também qualquer coisa com Chico Xavier. É essas histórias que devemos contar às nossas crianças e adolescentes. Aí, de repente, aparece um indivíduo um pouco diferente na nossa casa. Apareceu na minha casa um budista. Eu falei, maravilha, você voltou a um passado que você amava Buda. As luzes continuam, as de Buda e da doutrina espírita. Você pode, se quiser, se expressar nos 2 lugares, que tem muita semelhança, mas escolha onde você se sentir melhor, mas faça o bem, não importa quem. Não brigue, principalmente nessa agressividade do trânsito. Ora por aqueles difíceis. Então minha filha disse que outro dia ela ia dirigindo e uma moto bateu nela. E aí já vieram mais 3. Ela abriu o vidro e falava, desculpe, 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 perdoe-me, perdoe-me, por Jesus. Falou que na hora eles se acalmaram, fizeram assim para ela e foram embora. Falei, ó, você teve sorte, porque se você agride, você apanhava. Então é um mundo que exige pensamentos bons, alegria de viver. E na adolescência? A adolescência é um período mais difícil, mas temos que ter firmeza. Olha, o evangelho no lar é sagrado. Vamos combinar que dia que todo mundo pode fazer evangelho. Em último caso, a gente divide em 2 evangelhos, para ninguém escapar. Um pode até fazer no café da manhã, toma o café e faz. Outro à noite, muda os dias, mas sempre no mesmo dia, para ninguém poder escapar. Mas eles acostumam e adoram. Às vezes tem um problema difícil, ligam para mim, mãe, faz aí um evangelho, uma oração que eu estou precisando. Eu nem pergunto, oração é sempre boa, eu faço oração e já envio. Depende de nós. Este é o convite que nos fizeram quando resolvemos ser pais. E quantos de nós, eu adoro bebês até hoje, eu digo, se Meimei me permitisse, quando eu desencarnar, não tenho pressa, como o Wagner. Quando eu desencarnar, eu vou querer lidar com bebês. Bebês, bebezinhos cãezinhos, bebezinhos gatinhos, todos os bebês do mundo, crianças, possibilidade de educar, de transformar na medida em que nos transformamos. Olha os avós de hoje, como são amorosos. O meu avô demonstrava amor nos levando de mãos dadas na escola, mas ele tinha um pouco de vergonha de abraçar, de beijar. Meu pai não. Meu pai já era de outra época, abraçava, beijava. Gratidão todas as manhãs a esses 2 pais que eu tive. Ainda tio Chico, tio Antônio e tio João, que foram morar conosco, filhos do meu avô viúvo. Tia Má, tia Amélia, tia Lu e a moça que foi nos ajudar, Maria, virou tia. Era um hotel. Foi a maior lição que podíamos ter nessa vida. Todo mundo se respeitava, todo mundo para dormir tinha um espaço pequeno, eram beliches no quarto dos homens, beliches no quarto das mulheres e o quarto do casal, que era o maior. Ninguém podia implicar com o outro, porque tinha tanta gente e minha mãe tinha mais uma ideia brilhante. Quando as mulheres discutem um pouco mais, é questão de hormônios. Somos maravilhosas, mas temos mais hormônios e falamos mais. Mulher para falar é triste. Quando começava uma discussão, minha mãe já chegava de mansinho, ela andava tão mansinho que às vezes eu penso que ela treinou.
Porque aí a gente falava baixinho para ela não ouvir, mas ela sempre ouvia. O anjo da guarda dela era esperto. Ela chegava e falava: que discussão é essa? Tão perturbadas, vamos fazer o evangelho. Senta todo mundo aí. Aí era o evangelho rápido, que todo mundo trabalhava, mas ela fazia o evangelho. Então, quando a gente ia discutir, uma cutucava a outra, a mãe ouve, não vamos discutir, está tudo certo. Falou: meu Deus, essa senhora inteligentíssima acabou até com a discussão desse hotel, que era um hotel. A vida é aprendizagem, mas aprendemos melhor através do amor com firmeza. Jesus, doçura com a ignorância, era firme com os hipócritas. O que ele falou para os sacerdotes judeus? Ai de vós, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Os publicanos e as meretrizes entrarão antes do que vós no reino dos céus. Nossa, essa era uma ofensa que Caifás não perdoou. Mas com a ignorância ele era só doçura. Quando Nicodemos não entende algo que já existia entre os judeus, a ideia da reencarnação, o que ele diz? Nicodemos, Nicodemos, se não me entendeis quando vos falo das coisas da matéria, como me entendereis se vos falasse das coisas espirituais? Olha a paciência dele com Nicodemos, que devia entender a reencarnação, mas que não meditara sobre isso. Então ele ficou meio confuso. Então, firmeza também precisa. Chegar cedo em casa, o mundo está perigoso. Obedecer aos pais, não por acaso, quando minha filha é uma muito, assim, ela é firme, ela fala alto, até hoje eu falo: querida, quando você vai falar com as suas amigas, muda o tom de voz, que ela não sabe quão amorosa você é, quanto você é amorosa, porque você, quando vai falar, você dá uma ordem. É assim, é assim. Ninguém gosta dessa ordem, ninguém pode dar uma ordem assim. Mesmo a mãe com os filhos fala com amor, com carinho, atinge mais. Aí ela fala: ai mãe, eu tento, mas na hora que eu fico brava é impossível. Eu falei: então, não fique bravo. Aprenda, faça bastante. Ela gosta de fazer exercício físico, que você fica tão cansada que não vai ficar tão brava. A voz já vai sair mais fraca. A vida é um constante ou eterno aprender. Adoramos a nossa família espírita, mas às vezes na família aparece alguém que nos magoa, faz parte, sem nem perceber. Outro dia mesmo, não vou contar o fato, senão podem ver onde aconteceu, deixa para lá. Eu fiquei magoada. Aí o que eu fiz? Eu cheguei para a pessoa e falei: olha, você me magoou. Por isso, por isso, por isso. Eu vou falar para não ficar vibrando contra você. Mas presta atenção, somos todos iguais na casa. Não tem o maior nem o menor. Então vamos parar com essa mania de acharmos que nós somos melhores. Se eu te dei essa impressão, desculpe, mas eu vou te pedir um favor. Nunca faça crítica com essa voz de briga que você devia usar quando criança. A paz vai se iniciar agora e que seja pela eternidade. A pessoa ficou meio olhando meio assim, não sabia se pedia desculpa ou se mandava eu ir plantar fava e ficou calada. Agora eu chego e dou um abraço. Ainda não é um abraço como antigo, eu sou franca de falar. Mas graças a Deus a raiva passou. E com o tempo vai voltar aquela amizade de confiança. Mas na casa espírita vamos ter um pouco mais de cuidado. Porque não são a nossa família consanguínea. Então não podemos magoar porque custa mais o perdão. Não há tanto amor no coração. A vida exige sempre gozado. Se é um indivíduo que tem algum poder econômico, social, um poder que passa, às vezes nessa vida mesmo, eu estou orando pelo Ike Batista, coitado,
perdeu todo o dinheirão que ele tinha, mas devia ter sobrado um pouquinho, acho que sobrou. Mas eu oro porque é muito difícil. Eu falei, quanto ele deve ter investido anos para, de repente, balões que fogem. Mas é preciso que cada um amadureça segundo as escolhas que faz. Ninguém vai amadurecer se gritarmos, se exigirmos, não. Educar é um ato de amor, sempre. E por que lembramos tanto de Jesus com tanto respeito? Porque ele sempre nos tratou com doçura. Até agora, as palavras de Jesus: vinde a mim todos vós que estão cansados, todos vós que estáis cansados, os débeis, os deprimidos, os doentes, porque eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, para os necessitados. Eu falo essas palavras para eu mesma e digo obrigada, Jesus. Obrigada. Sei que posso contar contigo, principalmente nas horas em que eu cometo algum pequeno erro, em que eu, às vezes, sem querer, magoo uma pessoa. Aí eu estudo para falar com a minha faxineira, para ensinar uma coisa que ela esqueceu, para não magoar. Porque assim como meu pai e minha mãe nunca me magoaram, eu não quero magoar. E se eu magoo, já falo, desculpe. Estou tentando educar um filho para pedir desculpa, não sai. Ele tem... De onde veio? Ele é bom, é fácil de conviver com ele, mas se ele erra, ele não consegue pedir desculpa. Eu falo, filho, é uma palavrinha tão fácil, que outro dia eu correndo, bati a perna na cachorrinha, na hora eu falei, desculpa, querida. Peguei e abracei, e ela entendeu. Ela me olhou com tanto amor. Falei, sempre que você errar, fala desculpe. Aí a minha filha já exagerou com as motos. Desculpa, desculpa. Acho que eles pensaram que ela era meio louca, foram embora. A vida é um eterno aprender. Os professores estão ao nosso lado. Parece um sonho, um anjo da guarda colocado ao nosso lado, que não interfere no nosso livre-arbítrio, mas que nos acompanha do nascimento até a morte. Como teríamos esse privilégio se não fosse Deus permitir criar essa oportunidade de crescimento espiritual? Mas se nós começarmos a agir errado, ele tem o direito de se afastar, coitado, porque não é ele que está se educando, somos nós. Então, em homenagem ao nosso anjo da guarda, que tem que nos acompanhar e nos induzir ao bem, vamos agir o melhor possível. Agora, quando eu vejo tatuagem, eu já penso bem. Quando eu vejo velhinha que devia estar com as perninhas cobertas, eu já penso bem. Quando eu vejo senhores parados bebendo nos bares, em vez de criticar, eu já faço uma prece, para ele entender que isso não leva a nada. Toma um guaraná, arruma um trabalho voluntário, por favor, porque é interessante, proíbem o cigarro, mas ninguém fala mal da bebida, é raro, porque dá muito imposto, dá muito lucro. Então vamos nós falar com jeito, com cuidado, e vamos criando este mundo com o qual sonhamos, o mundo azul e dourado, apresentado tão bem por Mário Quintana. Castro Alves apresentou um lado que existe na Terra, mas pelo amor, Castro Alves, você exagerou. Nossa, quando eu falo essa poesia, depois logo eu mudo. Eu quero o mundo azul e dourado, eu quero amigos maravilhosos que eu tenho, até os que eu não conheço, Irmã Dulce, que velhinha trabalhava pelo próximo, que brigou e conseguiu transformar o galinheiro do hospital num outro hospital, para os que nada tinham. Madre Teresa de Calcutá, que ajudou
os que tinham AIDS, as crianças contaminadas sem saber que ela poderia se contaminar e não se contaminou, que fez um trabalho lindo. Francisco Cândido Xavier, um dos meus amores, simples, humilde. Ele visitava muito minha mãe. Eu não ia porque minhas crianças eram 5 pequenas. Me arrependo, devia ter ido algumas vezes. E a mãe contava que às vezes perfumava o ar. Ele tinha esse fato mediúnico de perfumar o ar. Começavam, ele se encolhia e saía da sala para falar que não era ele que estava. Em todos os instantes da vida, humildade, bondade, distribuição de tudo aquilo que ele tinha. O que ele ganhava, ele deixava aqui no centro da Nena Galves, na Rua dos Democratas, no Jabaquara, ela fez como um museu. Os ternos que ele ganhava em São Paulo, ele deixava em São Paulo, porque ele não queria ter nada que fosse dos outros, nada ganho que ele achava que não merecia. E outros espíritos, Isabel, em Juiz de Fora, numa época em que mulher era trancada quase em casa, ela montou um orfanato para crianças necessitadas. E mesmo quando o esposo morreu, ela continuou. E aí criou um centro enorme, a Casa do Caminho. Com 100 anos, ela ainda está lá trabalhando pelo próximo. Às vezes as ideias somem, depois retornam. Uma coisa só que eu notei que ela mudou, ela adorava pentear o cabelo, agora ela já não liga mais. E de vez em quando ela põe um respirador. Mas o resto ela continua fazendo live, trabalhando pelo próximo, sorrindo com um sorriso lindo. Eu pensei, ela não vai me reconhecer. Ela me reconheceu e sabia até que eu tinha demorado a voltar por causa da Covid. Tantas pessoas incríveis e boas, maravilhosas, e orar por aqueles que querem nos administrar e nem sequer se administram. Outro dia eu comecei a ver um programa apresentando os candidatos e eu não aguentei. Eu não aguentei, porque era uma loucura tão grande que eu falei, mas são candidatos à cadeia ou candidatos à administração? Um deu uma cadeirada no outro, outro nem pegou a cadeirada, pôs uma roupa de gesso e quis dizer que estava morrendo, como o Trump fez também lá fora, está todo lugar assim. Falei, gente, temos que orar muito, até por aqueles que se propõem a nos administrar e não se administram. Um problema que vem, mas se nós unirmos, não unir as cartilhas, cada um cresce dentro daquilo que nos é ensinado. Católicos, evangélicos, espíritas, com pensamento, se conseguíssemos uma hora todos pensarmos pelo bem da terra, creio que melhorava. Esses necessitados seriam retirados ou melhorariam. Iriam a uma escola aprender a caminhar entre seus irmãos, a respeitar seus irmãos, independente, como diz Roberto, lindo, querido Roberto, numa canção, não é o carrão último tipo, ele teve essa fase de se encantar com o carrão, não é o dinheiro sobrando, não é a casa belíssima, o que faz bem ao homem é o ter Jesus no coração. E é verdade. Em outro ele pede auxílio a Maria de Nazaré. Aí uma hora ele diz, Maria, mãe de Deus. Aí ele corrige noutra hora, Maria, mãe de Jesus. Porque Deus não é uma figura humana. Deus é uma luz maravilhosa. É o nosso Criador, é o Pai amoroso. O convite é a alegria de viver. Mesmo nas horas difíceis, ninguém tem que saber que nós estamos com dificuldade. Só se for um amigo muito íntimo. Faça um sorriso, meio de pedra, mas sorria,
Por favor, nas horas difíceis, ore, ore, porque só a oração pode nos iluminar o mundo à nossa volta. Já encerrando disciplina. Um dia tem uma amiga, ela operou um lado do... As minhas amigas são mais idosas. Embora tenha muitas amigas jovens. Ela operou um lado do quadril, agora operou o outro. Antes dela operar o outro, nós estávamos seguindo pelo Waze, íamos a uma casa espírita. Eu, ela e uma outra amiga entramos numa comunidade. Eu gelei, eu falei, 3 idosas entrando numa comunidade, acho que eles não vão pensar que nós somos assaltantes, policiais, nada, mas é bom começar a orar. Não sei se foi oração, não quero confirmar se foi oração, não quero mais entrar, porque eu vejo que às vezes matam quem entra sem licença, mas começamos a orar, eu e a que não dirigia. Maravilha, ambiente lindo. Senti uma proteção inigualável, mas não estou para confirmar se era a proteção da comunidade ou se era nossa. Creio que era nossa. Saímos, eles sentados no chão, só olharam, viram 3 senhoras idosas, fomos embora. Então, é necessário confiança. Mas analisar e auxiliar a confiança com a qual nos envolve, também tendo os cuidados necessários. Eu caminhava à noite no bairro, parei, porque cabelo branco, a gente vê tanta coisa na televisão, falei, não vou dar chance aí, eu banquei boazinha. Não vou dar chance para que alguém erre por minha causa, não. É medo mesmo, tenho medo, que veja o cabelo branco, me joguem no chão e aí babau, quebra tudo. Então, fé acompanhada pela razão, como diz Kardec, fé raciocinada. Evangelho, um trechinho toda manhã. E caminhar com elegância, com alegria, com honestidade e com coragem, enfrentando momentos difíceis. Muito obrigada.